Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, mais uma vez virtualmente reunidos, esperando sempre que Deus possa falar conosco, encher o nosso coração, e eu quero ser usado por Deus para trazer a vocês verdades, subsídios, a fim de que vocês possam ter dentro de suas mentes a palavra de Deus, os pensamentos dele e os seus caminhos. Espero que Deus realmente abençoe todos vocês e eu os convido para orar comigo nesse instante, para que Deus estenda suas mãos sobre nós e que seja um programa, um vídeo vitorioso, que traga muito louvor, exaltação e engrandecimento ao reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que a palavra do Senhor foi inspirada por Ti e homens santos escolhidos por Ti escreveram as Tuas palavras para nos ensinar, para nos corrigir, para condenar, acusar os nossos erros, a fim de que nós possamos aprender como andarmos na Tua presença. Pai, muitas vezes falhamos, somos frágeis, mas queremos acertar, queremos Te engrandecer o tempo todo. Senhor, Tu és grande, gigantesco, infinito, maravilhoso, magnífico. Não existe outro Deus, Tu és único. Tudo mais é invenção humana. Tu existes para todo sempre. E ajuda-nos a existirmos em Ti, a vivermos para Ti, para que um dia o encontremos na glória e contemplemos a Tua face e vejamos realmente como Tu és. Agora, ensina-nos os Teus pensamentos e os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós vamos pensar nas Escrituras, falar sobre elas, é importante que nós entendamos qual é o propósito da Palavra de Deus em nossas vidas. E como sempre fazemos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito o seguinte: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Uma vez sabendo do propósito da palavra de Deus, o tema de hoje é Deus é grande. Eu quero basear todo o pensamento nos Salmos 107, versículos 32 ao 35. Este é o nosso texto base e eu os convido para ler agora comigo. Anunciem
a grandeza, anunciem a sua grandeza, o esplendor de Deus, não é? A magnificência de Deus, o poder dele, a soberania dele. Verso 32, então, vamos lá. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. E essa água saciou a sede de muita gente. É essa água que nós precisamos. A água da palavra de Deus, que pode encher o nosso coração. Estes versos bíblicos que acabamos de ler são uma poesia de Davi, e ele pede que todos deem graças a Deus pela sua grandeza, pelo seu cuidado, pelo cuidado que ele tem para com aqueles que estão em momentos de aflição e angústia. Neste salmo são descritas 4 situações que Deus cuida. Depois vocês podem ler. Eu acredito que todos vocês devem ter as minhas notas em mãos, pois eu as enviei via WhatsApp a todos. Ele descreve o cuidado de Deus pelos viajantes, versículos 4 ao 9, por aqueles que estão cativos, nos versículos 10 ao 16, pelos doentes, versículos 17 ao 22, e pelos navegantes, do versículo 23 ao 32. Aqueles que não estão em períodos de sofrimento, pouco reconhecem os cuidados de Deus e pouco reconhecem a presença de Deus e não exaltam a sua grandeza. Mas todos aqueles que através dele foram amadurecidos em tempos de dificuldades, reconhecem o Senhor e demonstram a Ele grande gratidão. Então, aqueles que o experimentam em momentos de angústia, de aflição, têm uma visão mais profunda da sua bondade e o exaltam de coração. Eu não vou comentar o Salmo 107, por favor, mas vou usar os versículos 32 ao 35 como base para desenvolvermos o nosso pensamento, a nossa meditação e crescermos no Senhor. Na verdade, eu quero usar os princípios que lá estão, as verdades que lá estão, o que nós podemos aprender de Deus e do homem, e vou retirar esses versículos do seu contexto, mas vou respeitá-lo. Eu vou usar, como já disse, apenas os princípios, as verdades que estão lá, tanto as que se referem a Deus, como aquelas que se referem ao homem. A primeira coisa que eu quero que você veja comigo é o primeiro ponto da nossa meditação. Entenda o que significa a grandeza de Deus. Você entende o que significa a grandeza de Deus? Deus deve ser engrandecido, segundo o salmista Davi, tanto nas reuniões do povo, como nas reuniões de liderança. O verso 32 diz o seguinte: anunciem a sua grandeza. E o que ele quer dizer com isso? Anunciem como ele é, em toda a sua glória, esplendor, soberania e poder.
Ele diz: quando vocês se reúnem, não deixem de exaltá-lo como ele é, mas façam isso em toda a sua glória. Vejam, reconheçam o seu esplendor, a sua soberania e todo o seu poder. Isso quando o povo se reunir. E então ele se dirige e diz a mesma coisa para quando os líderes espirituais e de governo do povo de Deus se reunissem. Eles deveriam louvar a Deus. Por isso ele diz: louvem a Deus na assembleia, na congregação, na reunião dos anciãos, dos líderes, daqueles que dirigem o povo. Vamos aplicar isso para os nossos dias. Muitos cristãos, em suas orações, nas suas composições de cânticos, quando compõem hinos, cometem um grande erro. Eles tentam melhorar a imagem de Deus, tentam torná-lo como um ser bonzinho, mais belo, mais bonito. Eles tentam, através da poesia, das orações e também por meio dos livros, romantizar a pessoa de Deus. Nós não podemos fazer isso. Apresentando o Deus desse modo, aquele que se depara com ele não fica impactado. Por quê? Porque ele passa a ver Deus dentro dos seus parâmetros. Mas aqueles que tentam romantizar Deus, tentam torná-lo mais belo, mais bonito, mais bonzinho. Na verdade, o que eles querem? Eles querem que o homem o veja como que por um microscópio. Para que serve um microscópio? Para que nós vejamos a grandeza em algo que é muito pequeno. Então, muitas vezes nós diminuímos Deus à altura da mente humana, para que ele consiga enxergar posteriormente, com a ajuda de alguma coisa, a sua grandeza. Mas saiba que isso não é glorificar a Deus. Deus é grande, ele é gigantesco. Ele é infinitamente grande e ele deve ser visto como grande. Suponhamos que nós estejamos caminhando por um caminho, uma trilha em um campo, e de longe avistamos algumas montanhas e começamos a dizer: olhem, dizer uns aos outros: olhem, olhem bem. Vocês estão vendo aquelas montanhas lá longe? Elas não são realmente belas, bonitas? Realmente elas são. Elas chamam a atenção. E nós estamos caminhando na direção delas. Então começamos a dizer: não será maravilhoso quando nós estivermos diante delas? Olha só que lindo! Mas quando nós chegamos ao sopé da montanha, aí nós temos o quê? Uma desilusão. De longe elas são bonitas, mas quando chegamos próximos a elas, elas começam a mostrar todo o seu gigantismo, o seu colossal tamanho. Além do mais, a dificuldade de escalá-las. Não existe caminhos. É necessário que ela mesma nos mostre o caminho para subir nela. Então ficamos rodeando e começamos a perguntar um ao outro: nós vamos encarar essa situação ou não? Na verdade, nós vimos a montanha de longe e romantizamos a cena. Nós não raciocinamos que a montanha é um obstáculo que está à frente do nosso caminho. Assim como Deus é. Nós andamos como queremos.
Nós romantizamos a vida, nós buscamos os prazeres, mas Deus se coloca como um obstáculo. Em algum momento Ele vai se colocar como um obstáculo à sua frente, para que você não encontre mais caminhos, onde você terá que decidir. Ou você cai nos braços dele, ou você se sujeita a ele, ou você volta para trás. Por isso que não adianta mostrar um Deus tão pequeno para depois tentar mostrá-lo grande. Nós devemos apresentá-lo como ele é. As pessoas precisam saber como ele é desde o início. Então não adianta embelezar a sua imagem, trazer a ele as nossas melhorias. Nós não temos a liberdade de diminuí-lo ou sequer de maquiá-lo. Nós não podemos pintá-lo do modo como queremos, a fim de que ele se torne mais atraente aos anseios da felicidade humana, dos prazeres humanos. Logo de início da sua caminhada com Deus, ou de qualquer pessoa, Deus deve ser notado pelo macro e não pelo micro. Deus deve ser ensinado como um ser gigantesco, que você não tem caminhos para chegar a Ele. É Ele que os fornece, é Ele quem os dá. Então, desde o início, Deus deve ser conhecido como um Deus grande. Você quer ver um exemplo? Quando Moisés se apresentou a Faraó, ele se apresentou como um representante de Deus, como um escravo de Deus, como um servo de Deus, e ele não assumiu uma posição tímida ou amedrontada. E como ele apresentou o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel? Ele disse: Deus é o Senhor. Sabe o que significa a palavra Senhor? Yahvé. Significa eterno, que existe, que é, que está, que sempre é. E além do mais, significa que Ele, aquele que existe, aquele que é eterno, aquele que é, aquele que sempre é, que está, é o dono de tudo o que pode ser visto. Nós sabemos que Faraó procurou resistir às palavras de Moisés e passou a perseguir e a maltratar todos os israelitas. Ele disse a Moisés: quem é este Senhor? Debochado. Moisés, depois de ter falado com Faraó, compareceu perante Deus, quase desanimado. E então Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou o Senhor, e fique sabendo que eu vou obrigar ao Faraó a libertar o meu povo Israel. Você percebe? Deus é grande e Ele tem todo o poder. Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele é magnífico. Não existe outro Deus. Não existe. Tudo é imaginação. Só o Senhor é Deus. Percebe? Deus então agora iria provar para Faraó quão grande ele é. Mas se Moisés chegasse lá e dissesse: Faraó, eu sei que você não vai entender, eu sei que para você Deus é uma grande novidade. Não, ele já chegou e disse: Deus é o Senhor. Quando Elias, outro exemplo, foi falar com Acabe, ele também transmitiu a mensagem de Deus com ousadia, coragem e honestidade. Ele apresentou a si próprio como um escravo de Deus, também a exemplo de Moisés. E anunciou que viria uma grande seca sobre as terras
que Acabe reinava. E a seca veio. Elias não apresentou um Deus pequeno, mas ele falou de um Deus grande. Acabe duvidou, a exemplo de Faraó, fez o mesmo. Foi desobediente, rebelde. Então Deus começou a realizar seus milagres. Assim como fez no Egito, fez na terra de Israel. Porque alguém ousou a transmitir a verdade. Ele não maquiou a verdade. Ele não a rebaixou, ele não a diminuiu, ele não a colocou no micro para usar algum instrumento para que se possa ver o macro, a grandeza. Deus é grande e pronto. Algumas pessoas dizem que eu sou arrogante. Mas me perdoe, eu peço todos os dias a Deus que me dê coragem. Me perdoem se vocês têm esta ideia de mim, mas eu não quero passar isso. Eu peço todos os dias que Deus me dê coragem, para que eu possa transmitir as coisas do Senhor com ousadia, com coragem, com honestidade, da mesma maneira que aqueles homens no passado fizeram. Quantos exemplos na Bíblia nós podemos encontrar que se assemelham a eles? E são estes que nós temos que imitar, ter como exemplos. Pois os homens de Deus sempre se apresentaram como servos ou escravos de Deus, do grande Deus, do Todo-Poderoso, do Senhor. Contudo, como o Faraó fez com Moisés, o mundo fará conosco da mesma maneira. Fará o quê? Eles irão nos indagar. Quem é esse Senhor que você fala? Quem é esse Deus grande? Quem é esse Deus que acha que pode mudar os meus caminhos, minhas decisões, o modo como eu vivo, os meus sentimentos? Eu gosto de viver assim. Se você não falar a verdade sobre Deus, essa pessoa vai continuar indagando você o tempo todo, e você assumirá o papel tolo de um acadêmico. Eu sei que nós temos que estudar a Bíblia, e existe o conhecimento acadêmico, e ele é importante. Porém, quando você apresenta a Deus, se você ficar percorrendo caminhos acadêmicos, você só irá encher a mente das pessoas e irá se enrolar. É preferível que você diga a verdade. Deus não concorda com a maneira que o ser humano vive, e Ele quer transformar a sua vida. As pessoas precisam ouvir isso, porque isso é o Evangelho. Elas precisam se arrepender dos seus pecados. Então, um segundo ponto é este: Deus é grande. Então, que sempre seja apresentado como Ele é, ou seja, grande. Nós temos diminuído o tamanho de Deus para que caiba dentro de mentes egoístas, dos que nos indagam. E então, quando nós estamos conversando com eles, parece que esperamos um golpe de sorte, para ver se o egoísmo do nosso indagador, do nosso inquiridor, se esfalece, se cai, seja destruído aos poucos. Mas não é assim que nós devemos falar do nosso grande Deus. Nós devemos sempre apresentar Deus como Ele é. Perceba que eu estou frisando isso. Como Ele é, como Ele é, como Ele é. E não do tamanho que caiba em um cérebro com poucos neurônios de um pecador ou amante de si mesmo inveterado. Caso
essa pessoa não atende à mensagem divina, então o Senhor fará o que for necessário para provar quem Ele é, a sua grandeza, o seu poder. Algumas pessoas dizem: Deus não faz mais milagres hoje como fazia antes. Mas como Ele pode fazer? Se nós estamos tentando fazer um milagre por Ele, nós estamos tentando convencer as pessoas por meio de PNL, por meio de coaching, por meio de técnicas persuasivas, por meio do positivismo, por meio de mensagens mentirosas. Então Deus precisa provar o quê? Se eu estou tentando embelezá-lo de uma maneira que as pessoas o aceitem e continuem vivendo como querem. Lembre-se, Deus é como uma montanha. Ele vai entrar no nosso caminho e vai bloquear o nosso caminho. E Ele diz: e agora? Procure lembrar como Deus agiu com o faraó. E também com o rei Acabe. E também a sua esposa Jezabel. Chegou um momento que Deus diz: Moisés, eu ouvi o grito do meu povo. Vá lá e fale isso para o faraó. E Moisés foi e falou. O que acontece? A montanha se colocou no caminho de faraó. A montanha se colocou no caminho de Acabe. A montanha se colocou no caminho de Jezabel. E o gigantesco Deus, o colossal Deus, o infinito Deus, um dia se colocou no nosso caminho. A rocha. E hoje Ele está se colocando no caminho de algumas pessoas que nós conhecemos, para pará-los e dizer a eles: vocês precisam mudar. Nós, cristãos, precisamos parar de sermos tão medrosos e denunciarmos o pecado, defini-lo em todas as suas práticas, mostrar as suas consequências. Há aqueles que se alegram na prática dos seus prazeres ou dos seus próprios pecados, dos seus erros, da imoralidade, da perversidade, da maldade. Nós precisamos dizer sem medo que o Todo-Poderoso é capaz de fazer o que Ele é capaz de fazer, tanto na vida daquele que se arrepende dos seus erros, como na vida daquele que o rejeita. Muito bem, nós temos que parar de pregar que o Evangelho veio para tornar as pessoas simplesmente boas. Isso não é uma mentira, é uma verdade, mas não toda a verdade. Porque existem pessoas boas e que não creem no Evangelho. Algumas pessoas são ateias, outros ateus, outros com religiões estranhas e são bons, ajudam os outros, mas não creem em Deus, não amam o Senhor. Lembre-se que o Evangelho não veio para tornar você uma boa pessoa simplesmente, mas ele veio para transformar você, para fazer com que você nasça de novo, se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a fim de que você viva com Deus e passe a viver para os seus propósitos. Uma pessoa boa não vive com Deus, não se preocupa em viver com Ele, tem uma ideia dele, ou de uma imaginação qualquer, de um Deus imaginário qualquer, mas ele não vive para os propósitos do Senhor, daquele que é dono de tudo, daquele que existe, que sempre é, do eterno. Quem é nascido em Cristo, para Deus e para os propósitos de Deus, não tem mais como seu foco a felicidade sobre a terra. Ele a experimenta quando faz a sua vontade,
Mas o seu foco não é mais a felicidade sobre a terra, e sim a vontade de Deus e a vida eterna. Algo dentro dele lhe deu a convicção de que Deus é real e que Deus o quer com ele lá na eternidade. E nada pode roubar isso do seu coração. Imagine a outra coisa que sempre ouvimos. Walter, aquela pessoa é muito boa. Sabe o que falta para ele? Jesus. Claro, isso é verdade. Então, essa pessoa decide frequentar uma igreja porque gostou da mensagem, porque alguma coisa lhe foi apresentada que caiu bem. E pronto. Tudo agora está bem. Agora sim, agora ela tem Jesus. Será? Não é assim. As coisas não são assim. O Novo Testamento não é frequentar a igreja, não é comprar uma Bíblia, não é se parecer a um cristão, não é falar como um cristão, mas é ser um cristão, é ser uma pessoa plenamente transformada. É uma transformação completa do ser. Infelizmente, o evangelho que está sendo pregado hoje em dia não tem ensinado as evidências de quem de fato está em Cristo. Muitas pessoas frequentam igrejas, mas as suas ideias são totalmente contraditórias às de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entretanto, todavia, todo aquele que é nascido de novo se torna em um novo ser, com ideias e vidas diferentes. A sua atenção muda, tem outro foco. Ela é voltada a coisas diferentes, valores diferentes, e tudo mais se torna diferente em sua vida. Portanto, existe entre nós as pessoas que creram em um Deus minúsculo. E alguns acreditam que essas pessoas precisam começar a sua caminhada com Cristo Jesus e depois elas vão crescer. Eu sei que existe o processo de crescimento, mas você precisa nascer direito, não deformado. Porque se você nasce deformado, se você nasce em Cristo com uma visão errada, você não irá crescer de modo adequado para glorificar a Deus e celebrar seu nome. Sabe qual é a desculpa que alguns líderes dão? É que nós precisamos, com essas pessoas, sermos prudentes, cuidadosos, nós não podemos magoá-las. E que aos pouquinhos elas vão enxergando, aos poucos, então a gente vai dando aquilo que não deu lá atrás. Então você mentiu. Você tem um bebê, você dá a ele o quê? Leite. Leite dos seus seios. E depois você vai dar leite animal. E depois você vai dar papinha. E depois você vai dar alimento sólido. E assim vai. O crescimento tem que ser adequado. Você não pode dar nada, porque você já mata a pessoa espiritualmente antes que ela comece a se desenvolver, a menos que ela nasça de novo naquele caminho. Meu amigo, meu irmão, se você constrói a sua vida sobre um alicerce fraco, quando as intempéries vier, você esteja certo que a sua construção, a sua edificação sofrerá o colapso. Ela cairá, ela ruirá, ela se destruirá. Jesus disse: nem todo aquele que me chama Senhor, 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 estará comigo no reino. Ele ensinou isso. Jesus ensinou isso. Ele disse: tome cuidado onde você constrói a sua vida. Porque se você construir a sua casa sobre a areia, quando vierem as tempestades, as aflições, as angústias, a sua vida vai ruir.
Construa sua casa sobre a rocha, sobre aquilo que é grande. Ele é grande, Deus é grande, Jesus é grande, o Espírito Santo é grande, a palavra de Deus é grande. Isso nos leva ao terceiro ponto. Deus é grande e por isso construa sua vida sobre a grandeza divina. Você não constrói um prédio de 5 andares diretamente sobre a terra, porque se o alicerce for fraco ou inadequado, você sabe o que vai acontecer. Você pode acreditar que Deus é o Senhor, isto é, o dono de tudo, o soberano, mas que adianta esta crença, como eu já disse antes, se você não constrói a sua vida sobre os seus ensinamentos grandiosos e gloriosos. Com toda certeza será rejeitado por ele e não desfrutará das suas bênçãos eternas, suas bênçãos futuras. Repare quando Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Isso está no contexto da construção. Para que Jesus seja teu Senhor, você precisa aprender a construir. Jesus não perguntou, ele não indagou, ele não inquiriu, ele não ordenou, simplesmente creiam que eu sou o Senhor. Tá bom, você pode acreditar nisso, mas se você não construir sobre isso, tudo está arruinado. O quarto ponto: Deus é grande e ninguém é capaz de impedi-lo em todos os seus juízos. Uma pessoa rebelde que acredita que Deus é grande, é Senhor, mas não constrói, não vive adequadamente, ela tem que receber disciplina, castigo. Deus é tão poderoso que ele tem o poder para transformar tudo aquilo que é belo em algo feio. Tudo aquilo que é bonito, cheio de vida, em uma terra totalmente seca. Ele pode levantar uma pessoa, como também pode derrubá-la. Torná-la cheia de vida, como totalmente vazia, seca, árida. Como eu já disse no início, eu estou retirando os versos do Salmo 107 do seu contexto, a fim de salientar a soberania, o poder, a grandeza de Deus sobre a sua criação, para dizer que o homem também não está isento do seu juízo, da sua grandeza. O salmista disse, no verso 33, Deus fez que os rios se tornassem deserto, e as fontes de água secassem completamente. No verso 34 ele diz, ele fez, olha a grandeza dele, com que a terra boa virasse um deserto salgado. E então ele mostra a causa, por causa da maldade dos que moravam nela. Esteja certo que Deus tem o poder para realizar todas essas coisas. E por isso, ele é grande, poderoso e precisa e deve ser temido. Os próprios demônios, quando estão diante dele, tremem. O que nós lemos nesses versos há pouco pode acontecer tanto no ambiente como dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. E tudo isso devido ao quê? À maldade e à vida de pecados e desobediência e rebeldia e rejeição que fazemos por Deus. Você olha ao seu redor, você vê as pessoas correndo, cantando, sorrindo, e você diz, que haja vida em mim, que haja vida em meu interior.
Mas o que acontece? Dentro da sua alma, a vida não está. Você respira, você olha, você fala, você escuta, você sente. Mas eu estou falando de vida. De algo que satisfaz você interiormente. O seu vazio mostra que a sua alma é insatisfeita. Nada a satisfaz. Nada o deixa completo. Seus prazeres precisam ser avolumados, a fim de encontrar uma alegria em cada situação. E você descobre que depois de tudo que pratica, a sua alegria é efêmera. E descobre que ela não é sinônimo de felicidade. Então você olha para dentro de si e descobre que só há entulhos que precisam ser retirados e lançados fora. Você olha e diz: para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? A sua vida perdeu o sentido. Você não tem noção da grandeza e a dignidade humana. Não que você seja uma pessoa imoral, mas você se sente rebaixado, humilhado. Tudo que existe em você é um grande vazio, uma terra seca, um deserto salgado, um rio sem água. Sabe qual é o teu problema? É a falta do Evangelho, é a falta de Jesus, é a falta de Deus. Você precisa parar de lutar contra aquele que é o Senhor, contra aquele que se colocou no seu caminho e diz: não adianta. Se você não passar por mim, você não encontrará vida. Não haja, não seja, não imite, não tenha como exemplo Faraó ou o rei Acabe e até a sua mulher idólatra Jezabel. Mas seja humilde. Reconheça que está longe da vida que se aproxima dos padrões de Deus, aos padrões de Deus. Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Ele irá honrá-los. Para subir uma montanha, você tem que tomar uma decisão. Ela é maior do que eu. E então você tem que tomar uma segunda decisão. Onde está o caminho para subi-la? E você vai ter que começar a estudar a montanha. E então você vai aprender que nela existem caminhos. E esses caminhos não são fáceis, mas são eles que o levam ao topo. A montanha chama você. E o que você vai fazer? Você vai se achegar a ela ou vai fugir dela? Tiago, meu irmão de Jesus, em Tiago capítulo 4, versículos 8 ao 10, disse: cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Ele não está dizendo isso para pessoas que não conhecem a Ele, mas Ele está dizendo isso a pessoas que estão longe dEle e que já o conhecem. Porque aquele que não conhece a Deus precisa ser conduzido por Deus até Jesus, e a partir de Jesus ele começa a conhecer Deus. Mas aquele que já conhece Deus, é óbvio que Jesus já o conduziu ao Senhor, mas esta pessoa está agora entediada. Ela não leva mais a sua vida com Deus a sério. Então Deus diz a esses: cheguem perto de mim e eu vou chegar perto de vocês. Vamos ter um encontro. E então ele diz: lavem as mãos, pecadores.
lavem as mãos, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Chorem. Muitos hoje pregam, hoje é tempo de rir, sorrir. Não, meu irmão, hoje é tempo de chorar. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele então os colocará em uma posição de honra. Perceba como Deus está transformando o nosso mundo. E as pessoas ao nosso redor, em terras secas, áridas e sem valores. Só um cego não é capaz de ver isso. Só um cego não é capaz de ver tudo o que está acontecendo. Você conhece pessoas que tomaram decisões em prol da sua desejada felicidade. E depois das suas escolhas, como as vemos? Nós as vemos andando por caminhos errados. Buscando a felicidade em caminhos errados. E logo verão suas vidas transformadas em desertos. E enfraquecidas se encontrarão novamente com a infelicidade. E se não abrirem os olhos com a tragédia. Tudo isso por causa do quê? Decisões baseadas no egoísmo, nos prazeres pessoais, no pecado. Deus realmente não dirigiu essas vidas, não guiou essas vidas, porque senão elas não estariam vazias e andando por caminhos tortuosos, infames, vergonhosos. Mas se alguma dessas pessoas estiver me assistindo ou ouvindo, Deus pode retirar você desta condição. Isto é, se você for humilde e se sujeitar a Ele. Coloque-se debaixo da sua poderosa mão, do Deus grande, gigantesco, infinito, soberano, poderoso, e se arrependa por ter andado tão distante dele. E humildemente aguarde a sua transformação. Ela vai ocorrer. Se você é sincero e for honesto, você será transformado. Porque isso me leva ao último ponto desta meditação. Deus é grande e o seu poder pode transformar a vida de quem se sujeita a Ele. Deus é grande e o seu poder transforma a vida de quem se sujeita a Ele. O salmista diz então no verso 35: Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Transformar um deserto em fontes de águas deixaria qualquer geólogo sem explicações, boquiaberto, cabelo em pé, desesperado. Porque isso não se trata de um fenômeno da natureza, é um milagre. É um milagre que transforma completamente todo o ambiente. Tudo estava morto, agora está cheio de vida. Não é uma adição, não é um mero adicional, não é algo mais de bom que Deus está colocando lá. É um milagre proveniente das mãos poderosas daquele que é grande. O ambiente recebeu um milagre.
Do mesmo modo acontece na vida daquele que recebe a nova vida de Deus em Cristo Jesus. Por meio de um arrependimento sincero, honesto, ele deixa de cabelo em pé sua família, seus amigos ou qualquer observador, seja ele da área da ciência ou não. O que aconteceu com este rapaz, com esta moça? Alguém diz: Deus foi bom com você. Ele foi muito mais que isso. Ele realizou em minha vida um milagre. Ele realizou na minha vida o que minha mãe e meu pai não conseguiram. Ele realizou em minha vida o que os meus professores e amigos não conseguiram. Ele realizou na minha vida o que os médicos, cientistas não conseguiram. Ele fez um milagre. Foi a ação do Espírito de Cristo dentro de mim, dentro de você. A minha esperança é que neste tempo que Deus predeterminou, que recuperemos a coragem dos nossos irmãos mais antigos, que não tenhamos vergonha e medo de anunciarmos a verdade que Deus é grande. Ele é o Senhor, soberano, todo-poderoso. Que Deus, o Senhor, seja anunciado por todos nós como o único e grande Deus. E que nossas vidas estejam enraizadas, arraigadas, fundamentadas, não em alicerces fracos, mas na sua grandeza. Porque aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, a rocha, firme para sempre. Que nós nunca nos esqueçamos do que disse Davi no Salmo 145, versículos 1 ao 3. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Se você não pode compreender a grandeza de Deus, não a diminua. Fale como você sabe. E se aprendeu errado, não saberá falar. Mas se aprendeu corretamente, você falará da grandeza de Deus às pessoas como Ele é. E se elas não te derem ouvidos, então Deus realizará o que for necessário. Disciplina, prodígios, milagres, curas. Creia em Deus como Ele é. Senhor, nosso Pai, eu espero, Senhor, não ter dado opiniões pessoais. Espero ter comunicado aos meus irmãos e a todos que me assistem e me ouvem a Tua palavra, a Tua verdade. Seja com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Fiquem com Deus e até domingo, se Deus quiser. Até lá.